Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e queridos, hoje tem Datafolha e tem aquele síndrome que é o TPDF, Tensão Pré-Datafolha. E fica assim todo mundo desesperado, a esquerda aí se rasgando. Vai vir ruim, vai vir péssimo, não estou sabendo. Eu sonhei que o Bolsonaro passava o Lula, mamãe. Fica aquele desespero nas redes, nos grupos de WhatsApp. Está todo mundo com tensão pré-Datafolha, porque o Datafolha tem sido a pesquisa que mais acerta os números na presidencial. Ela erra sim, viu? Principalmente estaduais, os movimentos no estado, eu venho explicando isso, eles são diferentes e nas cidades do que em nível nacional. O João Paulo estava aqui agora do MST e ele falava, mas tem pelo menos 9 campanhas do Lula. Cada região é uma coisa. No Nordeste, o pessoal está fazendo micareta do Lula. Sai um caminhão na frente tocando uma música, ela é 3, é 3, é 3, é 3. Milhares de pessoas atrás. Já em São Paulo, a campanha é mais arrumadinha. É um pouco a cara do Haddad, do Alckmin, do Márcio França, né? Que é uma campanha de convencer setores organizados da sociedade. Ela tem outra pegada, não tem multidões na rua. Enfim, cada lugar é de um jeito e por isso mesmo não vai bater uma ventania, puf, né, do noite para o dia e mudar tudo em nível nacional. Porque, inclusive, as ventanias batem diferente. A questão que está colocada agora, que a gente precisa ver, é que faltam 17 dias, vai sair esse Datafolha. No último, a diferença era 11%, no penúltimo era 13%, né? O Lula está bicando o primeiro turno, está com 49% dos votos válidos e pode acontecer tudo. Aí, o que eu fui fazer? Eu fiz a lição de casa junto com o meu amigo Antônio Arles, né, do Dataforum. Ele pegou lá, pesquisou os Datafolha de 2018 do primeiro turno, Guilherme. É aquele gráfico, esse gráfico aí. Boa, Guilherme. Guilherme colocou o seguinte, ó. O Datafolha, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu aqui vejo mais ou menos, né? Vocês acho que estão com a tela maior, devem estar vendo melhor. Mas o que aconteceu ali? Eu vou aqui olhar eu vou olhar aqui o meu gráfico, que fica mais fácil para eu falar para vocês. Ih, não está abrindo. Olá, peraí, tenha paciência que vai rolar. É o seguinte, esse aqui. Abre, Rovaizinho. Aí, ó. Se você for olhar, a gente tem pesquisa desde dia 10 de setembro aí, né? Começa no dia 10 de setembro. O Bolsonaro tinha 31, mais ou menos nessa época. 31, o Haddad 16. E o Ciro, 13, o Alckmin, 12. Né? Se eu não me engano, olhando aqui, o Alckmin é o verdinho, é aqui, não, o Alckmin é o azulzinho. Né? Enfim, o Haddad tinha 31, fica mais claro aqui para mim, o Ciro tinha 14, o Haddad tinha 16 e o Bolsonaro 31. Aí o Bolsonaro foi crescendo para 32, 34, 33, que foi o momento mais próximo que ele teve do Haddad, 33, Bolsonaro 26, Haddad, Ciro 12, no dia 28 de setembro. Ou seja, a eleição foi no dia 7 de outubro, eram aproximadamente 9 dias antes da eleição. O que aconteceu de diferente nesse momento? Veio o depoimento do Palocci. O Haddad estava crescendo, e aí no dia 2, já o Bolsonaro volta a crescer, o Haddad cai, porque o Moro, as pessoas esquecem disso, mas o Moro decidiu aquela eleição, soltando o depoimento, a delação do Palocci, requentando, que inventou, aquela delação, não poderia ter sido feito aquilo, e ele solta aquilo,
e reaviva o antipetismo. Isso é de 2018, tá, gente? É de 2018. O que eu estou querendo mostrar com isso? Estou querendo falar para vocês o seguinte: ali, mesmo tendo essa delação do Palocci que saiu, o Haddad continuou ali de 26 para 44, 25, 25. Na última pesquisa, o Bolsonaro tinha 40 e o Haddad 25. Primeiro, é mentira do bolsonarismo que nessa época o Haddad estava na frente do Bolsonaro. Nunca teve. O dia que ele chegou mais perto, o Moro despencou a delação e recolocou o antipetismo no jogo de forma forte, firme, muito viva, e o Bolsonaro voltou a crescer. A última pesquisa, o Bolsonaro tinha 40 e o Haddad 25. O Ciro tinha 15, o Alckmin tinha 8. A Marina já tinha 3,3. O que aconteceu da última pesquisa realizada no dia antes da eleição para a eleição? Os dois candidatos, vocês estão vendo aqui, ó, a flecha do Bolsonaro sobe, a flecha do Haddad sobe. Os dois candidatos concentraram a maioria dos votos. Volta para mim, Guilherme. Ali, o movimento foi de que os indecisos... mas tinha tanto indeciso assim, Rovai? Os indecisos não são só aqueles que se dizem indecisos. Os indecisos são todos aqueles que ainda não falam na espontânea em quem vão votar. Porque eles... Você pergunta, quem você vai votar para a República? O cara fala... Ai, rapaz, não sei. Então, e se os candidatos fossem esses aqui? Ah, bom. Aí, então, eu voto nesse. Esse cara está decidido? Não, esse cara ainda é indeciso. E há uma grande parcela dos votos ainda para presidente da República que está, nesse momento, indecisa, olhando por esse viés, não só por aqueles que se dizem, eu estou indeciso. Eles se movimentam na reta final. Em geral, eles vão para onde? Para os candidatos que têm mais relação com o voto dele e que estão melhor colocados. O que pode acontecer? Qual é a tese deste jornalista, professor e blogueiro? A tese... a minha hipótese, para falar de forma mais correta, é a de que isto vai acontecer de novo. O Guilherme, põe já o de 2022, o gráfico de 2022. Esse é o de 2022. Tem uma certa estabilidade, uma diminuição da diferença do Lula. Essa diminuição aconteceu em 2018. Lembra que eu falei? Ela aconteceu. E, de repente, depois o Bolsonaro, que estava na frente, voltou a descolar. Pode ser que aconteça uma diminuição da diferença agora do Datafolha? Pode. Isso significa que está perdida, que agora vai continuar e que o Bolsonaro vai passar? Não. Isto não aconteceu em 2018. E a rejeição do Bolsonaro é o antipetismo da eleição passada. Eu conversava com meu amigo Bruno Tortua, inclusive em São Paulo, falou: o antibolsonarismo e o antidorismo é maior que o antipetismo, e não só nesses lugares. Então, a rejeição ao Bolsonaro também precisa ser trabalhada por quem está fazendo a disputa eleitoral, pelas outras campanhas. E se a tendência se mantiver nessa eleição, e o Bolsonaro e o Lula crescerem na reta final, o que vai acontecer? Nessa eleição não existe um Ciro de 2018, que tinha 15%. O Ciro de 2022 é um Ciro de 7%. Ele vai ganhar votos ou ele vai perder votos na reta final? A tendência é ele perder votos. Em ele perdendo votos, o primeiro colocado pode fechar a eleição no primeiro turno. Bom, qual é a tendência hoje? É o Lula ganhar no primeiro turno. Bolsonaro pode virar? Em eleição pode acontecer tudo.
Tudo sempre pode acontecer, inclusive em função do extraordinário ou das armações, como no caso do Sérgio Moro, que cometeu um estelionato eleitoral como juiz naquela eleição, divulgando de forma criminosa a delação do Palocci. Eu sempre falo isso, porque aquilo, as pessoas falam muito da facada. A facada foi antes, já tinha acontecido e o Haddad diminuiu a diferença, como eu mostrei para vocês no gráfico anterior. Enfim, os indecisos tendem a caminhar para os líderes, por afinidade, no caso. Os mais de direita para o Bolsonaro, os mais centro-esquerda para o Lula. Isso poderá levar essa eleição a ser decidida, sim, no primeiro turno, e agora aqui eu tenho falado isso, mas agora com um estudo feito pelo Antônio Arles, do Dataforum, eu trago os números para vocês. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.